regenerado. Antes da cruz estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação Amém. Graças a Deus, né? A cruz de Cristo nos alcançou, né, queridos? Nós somos alcançados pela misericórdia, pela cruz do Senhor. E eu conclamo os irmãos, que os irmãos, né, se encham de alegria de Deus, né, nesse tempo, que os irmãos abrem suas janelas, né, as janelas físicas e as janelas espirituais, né, para que e vocês vejam, né, que a gente possamos ver, né, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né, como o Igor mesmo falou no Salmo 126, daquela palavra lá que ele compartilhou, né, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né. Quando o povo estava saindo do cativeiro, né, aquele salmo foi escrito
quando Israel estava sendo livre, né, do cativeiro e estava voltando para casa, né, eles começaram a cantar cânticos de alegria, né? Aquele é um cântico falando acerca desse renovo do Senhor, né? E saiba que tem uma... O Silva é físico, né? Ele estudioso da matemática, tem um conceito da física, né? Chamado resiliência, né? Uma mola, uma espiral, né? Ele sofre ali uma tensão e a capacidade dele retornar à posição, né, de novo, né? Então, que nessa manhã o Senhor, o tanque de Betesda venha nos dar essa capacidade, a gente passar pelo, às vezes, um ano difícil, passar pelo desafio na empresa, passar pelo um desafio no trabalho, passar um problema de saúde na família, e o Senhor venha nos trazer de volta a condição de outrora, mas mais agradecidos ainda, né? E a resiliência de Deus, né, o renovo do Senhor esteja sobre nós, dia após dia. Quero convidar, né, o irmão Fabiano, está orando, irmão Fabiano, e já passo para o irmão. Amém. Amém? Já vou estar orando e já passo para o senhor, viu? Amém. Quer dizer que é uma honra a gente estar ouvindo a palavra vinda do irmão, do trono da graça do Eterno. Viu, comandante? Eu postei um vídeo aí, eu acho que os irmãos viram, do Graer, um guerreiro patrulhando e mostrando a graça de Deus, o livramento do Senhor, né? Que Ele é o nosso guardião, né? O Senhor é o nosso escudeiro, o nosso guardião. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a vida do Fabiano, Pai, que já está na Tua presença. E eu quero Te agradecer por essa manhã maravilhosa, Deus, por esse dia, pelo Senhor ter nos dado saúde, Pai, nos conduzido até aqui, meu Pai. Obrigado, Senhor. A palavra que nós temos essa manhã é gratidão ao Senhor pela vida da Jaqueline, pela vida do Igor. Ó Deus, gratidão, Senhor, ó Deus, pelas providências que o Senhor tem feito por nós. E não estamos isentos de passar dificuldades nessa jornada. Não estamos, né? Nós estamos, assim como Israel não foi isento, nem poupado, por ser a nação que o Senhor escolheu. Muito pelo contrário, parece que eles foram mais afligidos do que outros povos, se a gente for ver na história, mas a gente vê sempre a mão de livramento do Senhor na vida deles. O Senhor sempre os conduzindo para a ceia, para estar sentados à mesa, Deus, desfrutando, ó Deus, do cálice da nova aliança, ó Deus, e comendo do pão da vida. Meu Pai, nós te adoramos, ó Pai, por essa manhã. Adoro o Senhor, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui, aqueles que não puderam estar presentes. Que o Senhor os livre, os guarde, os conduza. Visita, meu Pai, os que estão viajando. E o Senhor fale conosco, Pai. Continue falando conosco por meio dessa palavra, Deus, que o Senhor colocou no coração do irmão Fabiano. Em nome do Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você, meu querido. Amém, graça e paz, bom dia a todos. É sempre uma satisfação poder estar em comunhão com os irmãos aqui, mesmo que seja online, né? Mas é uma alegria poder rever aqui o Silvio, o Paulo, Ezequiel, o Lucas está sumido aí, mas eu acho que ele está aí ainda. Carlinhos que sempre me liga, né, Carlinhos? Sempre me abençoa com a demonstração do cuidado dele comigo, né? Então, isso é muito bom, a gente ter essa comunhão, né? Independente da distância, nós temos comunhão. E essa comunhão, ela nos foi dada, né, pela obra de Cristo no Calvário. Por isso que ela permanece, independente de pandemia ou não, essa comunhão
ela permanece. Meus irmãos, eu quero que vocês abram, se possível, a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. É aquele texto da ceia que nós usamos recorrentemente aí, né, no primeiro domingo do mês. Então, para não demorar, estarei fazendo a leitura aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Só até aqui. Senhor, eu te agradeço por esta porção da tua santa palavra. Eu peço ao teu Espírito Santo que esteja nos conduzindo, ó Pai, nessa ministração, e que o teu Espírito, ó Pai, coloque as palavras na minha boca, e que ele nos ajude a aplicar, meu Deus, as verdades desse texto em nossa vida, de maneira, ó Pai, que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado em nós e através de nós. Assim eu te louvo, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que a ceia foi, né, domingo passado, né, até minha esposa, mas a ceia foi domingo passado. Eu assim, eu sei, mas eu senti o desejo no meu coração de estar falando brevemente sobre esse texto. Não vai ser necessário eu me alongar, porque é um texto, acredito que bem conhecido da igreja, em especial aqui da Sal da Terra, naquele particular onde fala repartir o pão, né? Então, não será necessário a gente investir muito tempo examinando de forma mais aprofundada o que esse texto quer dizer. Mas eu quero, a título de introdução, fazer algumas considerações aqui sobre a carta de 1 Coríntios, né? Sabendo que é um grande desafio falar a respeito da mensagem da epístola de Paulo aos Coríntios, né? Para os nossos dias. Essa epístola, ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo, aproximadamente. Nessa ocasião, Paulo se encontrava em Éfeso durante o decurso da sua terceira viagem missionária. A igreja em Corinto era uma igreja jovem, estava localizada em um grande centro comercial cosmopolita da época. Era um grande desafio, tremendo ao evangelho. Corinto era conhecida por sua devassidão e licenciosidade. Olha só onde a igreja do Senhor estava instalada, né? Uma cidade grande, um grande centro comercial, e que uma das suas características, ou algumas das suas características mais marcantes, era devassidão e licenciosidade. Era comum na época as pessoas que se davam à devassidão, né, às orgias, entre outras coisas, falar assim: hoje nós vamos corintianizar, né, dando a entender o que eles iriam praticar, dado, né, a frouxidão moral, né, o baixo nível moral das pessoas que ali residiam, né? Então, essa carta, ela, na verdade, ela é uma resposta, ela é uma solução doutrinária apresentada pelo apóstolo Paulo
para a resolução dos conflitos internos que aquela igreja em Corinto estava enfrentando, né? Era uma igreja jovem, mas já estava enfrentando conflitos ali de toda sorte, né? E essa igreja, aliás, esta carta, ela tem, né, aqui uma sugestão de estrutura para ela, que eu estive estudando, né? Ela pode ser estruturada em 3 tópicos, né? Vamos colocar assim por tópicos, né? O primeiro tópico, o problema do partidarismo. E esse tópico está compreendido entre os capítulos 1º até o capítulo 4. O segundo tópico, problemas da falta de moral, que nós podemos verificar nos capítulos 5 ao 6 desta carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? E o tópico 3, respostas aos diversos problemas locais. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma ordenança deixada por Jesus Cristo aos seus discípulos para ser observada. A ceia do Senhor é mais do que uma refeição cerimonial. Trata-se de um memorial, como está escrito aqui em Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, com base nessas informações e colocações que fiz, eu desejo discorrer sobre o tema, a importância da ceia para a vida da igreja, né? Por se tratar de um texto que nos apresenta alguns símbolos, eu vejo a necessidade de ressaltar algumas verdades espirituais que ele nos apresenta. Vejamos aqui em primeiro lugar. O pão simboliza o sustento e a satisfação espirituais, né? Todos nós, seres humanos, estamos aí acostumados com essa figura do pão. A humanidade, ela tem inserido em sua mente o que o pão simboliza. Eu não estou falando aqui desse pão chamado Jesus Cristo agora. Estou falando do pão mesmo literal para nós, aquele que nós compramos na padaria ou fazemos em casa. Então, quando se fala de pão, a humanidade tem ideia do que ele representa, do que ele significa, né? E a ideia mais forte que pode ser atribuída à figura do pão é a de sustento, e desse sustento nós, consequentemente, vamos chegar à satisfação de alguma ou da nossa necessidade de alimento, né? Então, o pão simboliza o sustento, e nesse caso, ou seja, agora no caso da ceia que nós estamos falando, ele representa o sustento espiritual e a sua consequente satisfação. Ora, irmãos, nós podemos observar em nosso tempo que o homem anda muito perdido em si mesmo, que o homem anda buscando o seu sustento espiritual, a sua satisfação espiritual em coisas que, na verdade, se mostram ineficazes. Olha, nós, infelizmente, podemos verificar, né? Eu não falo aqui julgando, mas apenas fazendo uso da minha liberdade de expressão e de cátedra também. Nós temos visto aí alguns pregadores, alguns ministérios que estão assim se dissociando do evangelho, né, com vistas a alcançar, né, ou ter ali um grande ajuntamento de pessoas, mas aquelas pessoas, elas não estão sendo alimentadas com o pão vivo que desceu do céu. Em muitos casos, estão sendo alimentados com teologia da prosperidade, né? Estão sendo alimentados com autoajuda e não ajuda do alto, certo?
E o que acontece em situações dessa natureza? Vocês veem pessoas se frustrando, né, com aquilo que elas chamam de igreja, com aquilo que elas denominam, não, eu estou com abuso de crente, eu não quero mais ver pastor na minha frente, porque eu fui enganada, eu fui espoliada dos meus bens, e por aí vai. Mas por que isso acontece? Porque tem faltado o pão vivo que desceu do céu no altar desses ministérios, dessas igrejas. Irmãos, o próprio Senhor Jesus se apresenta como o pão da vida. E sabe, meus queridos, o que isso quer dizer? Que é só nele que nós vamos encontrar sustento, que é só nele que nós vamos encontrar satisfação espiritual, verdadeira satisfação. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala assim em João 16, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qualquer um dos irmãos aí pode certamente me dizer que já se deparou com outro irmão que estava em certo momento de sua vida enfrentando luta de toda sorte, enfrentando problema de toda sorte, mas aquela pessoa ostentava não só um semblante de paz, mas como uma verdadeira paz interior nas suas atitudes. E por que isso acontece? Você pode observar, meu irmão, que nós verificamos esta paz verdadeira, tanto nas palavras, nas atitudes de pessoas que estão enfrentando dificuldades, é porque elas têm se alimentado do pão vivo que desceu do céu. Eu fico muito preocupado com certos evangelhos aí, ou evangelistas de televisão, onde eles só pregam curas, pregam milagres, mas não pregam que a gente vai enfrentar dificuldades, que muitas das vezes nós vamos perder, mas que nós não podemos nos desanimar, que Jesus também enfrentou dificuldades, foi moído, como diz lá em Isaías 53, foi desprezado, como diz lá em Isaías 53, mas não, só pregam que, olha, você vai ser bem-sucedido, você vai ser curado, não vai ter mais nenhum problema na sua vida, você vai parar de sofrer. E isso me preocupa, porque o pão vivo que desceu do céu, ele falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e depois me siga. Então, meus queridos, se alimentar de Jesus não é tarefa para qualquer pessoa. Se alimentar de Jesus se implica, né, em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade dele, ou cumprir a vontade dele para nós. E muitas vezes essa vontade, elas chocam, elas vêm de encontro àquilo que nós desejamos. Não é o caso, certamente os irmãos já ouviram muitas pessoas falar assim, olha, mas eu sou fiel, eu dou dízimo, eu vou à igreja, né, todos os cultos e etc e tal, por que que eu estou enfermo agora? Por que que eu estou, quem sabe, enfrentando um câncer, ou estou com um caso de depressão na família, e qualquer outra coisa dessa natureza? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aqui nessa terra nós somos peregrinos, mas para que nós possamos suportar as agruras, as dificuldades, as intempéries da nossa peregrinação nessa terra, irmãos, nós temos que nos alimentar, nós temos que comer do pão vivo que desceu do céu. Nós temos que nos alimentar de Jesus Cristo, né? Então, aqui no texto que nós lemos aqui em Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, no versículo 24,
o apóstolo Paulo fala o seguinte: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu pergunto aos irmãos, mas o que isso representa? Qual lição que nós podemos extrair, né, para a nossa instrução em piedade diante de Deus e dos homens, dessa afirmação que está aqui no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu gosto muito de uma afirmação aqui do teólogo Russell Norman Champlin, que ele fala o seguinte, né, comentando a esse respeito aqui sobre o partir do pão. Abre aspas. O partir do pão é um elemento da ceia, que servia de reprimenda, preste atenção, irmãos, que servia de reprimenda aos crentes de Corinto, devido à sua conduta egoísta, em que alguns traziam provisões abundantes para si mesmos, negligenciando as necessidades dos membros mais pobres, os quais saíam da festa ainda famintos. Partir o pão é uma reprimenda ao egoísmo na alma humana, na vida humana, nas atitudes do homem. Partir o pão, irmãos, simboliza muito mais do que apenas ali um gesto de comunhão, de cada um pega um pedacinho do pão do seu próximo ali na nossa comunidade. Ora, no nosso presente momento, irmãos, nós estamos acostumados com aquela máxima assim, ó, cada um por si e Deus para todos, né? Para aqueles que ainda não acreditam em Deus, né? Nós estamos lidando cada vez mais com pessoas preocupadas e focadas apenas no seu próprio umbigo, ou seja, apenas nas suas próprias necessidades. E se nós quisermos de fato e de verdade cumprirmos a lei de Cristo, nós temos que partir o pão. E partir o pão nós podemos aplicá-lo de duas formas. Nós podemos literalmente partir o nosso pão, ou seja, dividir, compartilhar com os nossos víveres que temos nas nossas despensas, mas também nós devemos compartilhar uma palavra de Deus com aqueles que estão famintos. E às vezes nós somos omissos tanto no fato de compartilhar alimentos, né, literalmente falando, quanto no fato, no quesito de compartilhar uma palavra de Deus com aqueles que se encontram em densas trevas. Às vezes ficamos envergonhados de testemunhar a respeito de Cristo para as pessoas, do quão ele é bom e do que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós não podemos, irmãos, nos acovardar diante da necessidade de partir o pão. E eu não estou falando aqui de partir o pão no primeiro domingo do mês, ali entre os irmãos. Estou falando de partir o pão aqui fora, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, no seio da nossa família. Semana passada, salvo engano, eu estive no aniversário de uma filha de uma prima nossa, né? E graças a Deus, irmãos, todo aniversário ou toda reunião que tem lá nessa família, sobra para mim compartilhar uma palavra ou fazer uma oração. Graças a Deus por isso. E eu lembro que a anfitriã da casa é católica e o anfitrião, ou seja, o marido dela, é testemunha de Jeová. Mas os dois gostam de me ouvir falando ali. Agora, eu vou falar, não, eu não vou falar nada, não vou pregar nada, não, eu vou partir o pão. Eu tenho que partir o pão com aquelas pessoas. Então, meus queridos, não se intimide.
reparta o seu pão com aqueles que estão com fome. Pode ser tanto literalmente quanto o pão espiritual, né? Um grande problema que tem desafiado a igreja em todas as épocas é justamente esse: comer o pão vivo que desceu do céu. Queridos, agora eu quero fazer aqui, usar um texto bíblico e fazer uma aplicação com vocês aqui do que é que tem acontecido hoje. Pelo menos assim, eu tenho percebido isso, né? E eu preciso que você me dê muita atenção nessa hora aqui. E se você puder abrir lá no livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Eu já vi alguns irmãozinhos meio gaiata e falar assim: nossa, 7 mulheres, então tem alguém que está com as minhas 6, cadê as outras 6 e tal, e brinca e leva na brincadeira, né, o texto. Mas o texto não dá margem para a gente fazer essa brincadeira com ele. O que acontece? 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos. Olha que verdade terrível e que nós podemos aplicar para nós hoje. Irmãos, eu não tenho pão para te oferecer de mim mesmo. Se eu tenho pão para te oferecer, é porque eu recebi do Senhor este pão. O homem não pode fazer coisa alguma se do alto não lhe for dado. E o pão que eu posso oferecer, o pão que eu devo me alimentar, é o pão vivo que desceu do céu. Eu não posso falar assim: não, eu vou criar o meu próprio pão, eu vou criar o meu próprio evangelho, eu vou me alimentar de mim mesmo e daquilo que eu acho que é a palavra de Deus. Essas mulheres fizeram uma proposta indecorosa. Elas só queriam o nome de casada. Nós temos visto muitos aí hoje querendo ser igreja, mas eles só querem o nome de ser igreja, porque eles querem se manter, se sustentar dos seus próprios pães. E muitas vezes são pães embolorados, envenenados, estragados, inúteis para o sustento e a satisfação espiritual. O pão falso, ele não traz sustento, ele não traz satisfação espiritual, mas o pão vivo que desceu do céu, ele traz sustento e satisfação espiritual. Irmãos, fuja dessa roubada de querer, não, eu vou me sustentar do meu próprio pão. Não faça isso. É uma roubada, é uma fria. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Isso implica em leitura da palavra, implica em oração, implica em ouvir bons estudos, né, de pessoas confiáveis, comprometidas com a palavra de Deus, né? Não caia naquela assim, não, eu não vou mais aprender de ninguém, porque o Senhor disse que eu não tenho necessidade que ninguém me ensine nada, que Ele vai me ensinar tudo sozinho. Cuidado, não entre nessa não, que isso aí pode trazer prejuízo para você, né? Então, meus irmãos, o pão fala da doação da vida eterna, pois esse sustento espiritual é que se desenvolve um organismo vivo. Só o pão vivo que desceu do céu tem propriedade para gerar e manter uma igreja viva, um organismo vivo. O outro pão não pode fazer isso. E a segunda verdade que eu desejo compartilhar nessa manhã com os meus irmãos é a respeito do cálice, né?
O cálice nos fala da expiação pelo sangue. O vinho, identificado na Bíblia como fruto da vide e cálice do Senhor, como está escrito lá em Mateus 26, 29, o vinho na ceia lembra-nos do sangue de Cristo vertido na cruz para redimir os seus escolhidos. No livro de Hebreus 10:4 temos: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ora, irmãos, o nosso grande problema é com o pecado. Todos nós aqui um dia enfrentamos o problema com o pecado. Sabe, quando nós conseguimos resolver esse problema com o pecado, ou nós tivemos, vamos melhorar a minha afirmação, sabe, quando nós tivemos esse nosso problema com o pecado resolvido, quando o sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. É o sangue dele que resolve o nosso problema com o pecado. De acordo com o autor aos Hebreus, o sangue de animais não tinha poder para remover pecados. Porém, o apóstolo Pedro nos mostra que o sangue de Cristo tem poder para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Eu quero que vocês abram, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Eu vou fazer essa leitura aqui porque eu gosto sempre de estar fazendo uma leitura bíblica no sentido de fortalecer a fé dos meus irmãos. É importante fazer isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, queridos, o dinheiro não pode te resgatar perante Deus. Os meus bens, as minhas propriedades, se é que eu tenho alguma, têm poder para me resgatar diante de Deus. Se isso tivesse poder de resgatar o homem diante de Deus, somente os ricos e abastados teriam esta salvação. Mas a nossa salvação, ela nos foi concedida no Calvário. A nossa justificação foi vertida na cruz do Calvário. O sangue de Cristo que nos limpa e nos purifica de todo o pecado foi derramado lá no Calvário. Por isso, o nosso problema com o pecado foi resolvido por Deus através do seu Filho Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Meus irmãos, estas verdades, elas não podem perder lugar nas nossas vidas, elas não podem ficar empoeiradas. Porque é impossível para mim resolver o meu problema com o meu pecado. Vocês já ouviram, eu estou pagando o preço pelos meus pecados. Mentira, quem pagou o preço pelos seus pecados foi o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você e eu, nós temos acesso à presença de Deus ilimitado a qualquer tempo e hora. Se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a remissão dos nossos pecados. Irmãos, não deixe essa verdade do cálice do Senhor ficar empoeirada na sua vida, não. O diabo vai bater duro em cima disso aí. A partir do momento que eu ou você cometer algum pecado, não vamos chamar de deslize, queda, não vamos chamar do nome certo, algum pecado, ele vai nos acusar, ele vai falar, não adianta, você vai pedir perdão de novo pela mesma coisa, você precisa tomar vergonha, sai da igreja, você não leva vocação para isso ou para aquilo. Não, é o sangue de Jesus Cristo
que nos limpa e nos purifica de todo pecado, e não o que eu faço ou deixo de fazer. Irmãos, caminhando aqui para a nossa conclusão, eu quero ler também o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, o amor de Deus, queridos, não é derramado sobre as nossas vidas por conta gota, não. Ele derrama com abundância. E a ceia do Senhor é a expressão máxima da nossa fé, de que nós cremos que Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, morreu no Calvário para nos remir, para pagar o preço que os nossos pecados, né, a justiça de Deus exigia de nós. Então, meus irmãos, eu quero aplicar, e com essa aplicação já concluir a minha fala, que diz assim: a verdade ilustrada pelo sangue de Jesus Cristo, né? Devemos demonstrar em nossas atitudes que Cristo vive em nós, que embora em algum momento da nossa vida as nossas obras nos condenem, ou seja, no nosso passado, às vezes um pecado presente, encontramos no sangue de Jesus a nossa justificação e reconciliação. E o que é que isso, onde eu posso apresentar para vocês aqui, meus irmãos, o resultado dessa justificação no sangue de Jesus Cristo? Está aqui, em Romanos capítulo 5, vou ler versículo 1 e versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 9. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meu querido, você não está debaixo da ira. Por mais que o pecado se mostre extremamente danoso em nossa vida, por mais que ele possa comprometer a nossa reputação, o nosso nome perante as pessoas, se nós nos voltarmos com fé para a pessoa de Deus em Cristo Jesus, nós seremos participantes dos benefícios do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário todos os dias. Nós somos aqui, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É o sangue de Jesus, igreja, que me limpa dos meus pecados e que te limpa dos seus pecados. É o sangue de Jesus Cristo que coloca as nossas vidas em ordem diante de Deus. É por isso que nós não podemos deixar de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E não é só na igreja, no primeiro domingo do mês, segundo, terceiro ou quarto, ou todos os dias, como em alguns ministérios. É na nossa vida, lá no nosso local de trabalho. Olha, aquela pessoa ali é diferente. E você vai ver a diferença naquela pessoa, você vai descobrir por quê. Porque ela participa da mesa do Senhor. Ela come do pão vivo que desceu do céu, ela bebe do cálice do Senhor.
Lá em João 6, se eu não me equivoco, 53, os discípulos estavam falando assim, olha, quando Jesus falou aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, salvo engano, não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo, algo assim. Aquelas pessoas estavam falando assim, mas esse aí vai dar a sua carne para a gente comer, o seu sangue, que nojo, né? Muitos falaram ou pensaram dessa forma, esse homem é louco, ele está fora de si, né? Aí Jesus se vira, quando ele começa a perceber que alguns discípulos estão se afastando, estão, de certa forma, desertando, né, ou escandalizados. Aí Jesus pergunta lá no versículo 67 de João 6, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, que tu és o Santo de Deus. Então, irmãos, aquelas pessoas já se escandalizaram com o pão vivo lá nos tempos de Cristo. Muitos têm se escandalizado com o pão vivo hoje, no nosso tempo, ao negar absolutos, ao negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, ao negar a sua obra na cruz do Calvário, mas nós não temos outra pessoa para ir senão ao próprio Cristo. Somente Ele tem as palavras de vida eterna. Então, igreja, não se canse de comer deste pão e beber deste cálice. Não se canse de fazer isso em memória dele. Não se canse de fazer isso. Continue fazendo isso, ou seja, participando da mesa do Senhor, comendo este pão e bebendo desse cálice, até que ele venha. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela atenção e eu volto a palavra aí a quem de direito. Amém. Benção, meu irmão. Maravilha. Glória a Deus. Ezequiel, a sua voz está cortando aí. Ah, tá. Obrigado. Agora melhorou. Melhorou? Então, assim, agradeço, Fabiano, por essa palavra, né? Por uma palavra muito boa. A bondade de Deus, a reconciliação. Ezequiel, cortou de novo. Ezequiel, coloca um fone. Você não tem fone, não, aí? Está com um ponto de... Sobre o microfone, Carlinhos. Acredito que deve ser o sinal. Agora ficou bom, Ezequiel. Agora dá para ouvir. Ficou melhor? Está ouvindo? Sim. Eu quero agradecer por essa palavra, Fabiano, né? Por você ter, né, rememorado nós. Essa é uma palavra assim que a gente todo dia, né? Nós deveríamos estar recordando que nós somos pagos, compros pelo alto preço, né? Que é o preço da reconciliação com Deus. Os irmãos estão me ouvindo? É o preço da reconciliação com Deus, né? Então, o Senhor nos reconciliou, né? Nós, na condição de rebelados, né? Pelo pecado, endividados pelo pecado, né? Aí o Eterno, como diz muito bem a palavra do Fabiano, né? Nos trouxe de volta, né? E olha só, tanto que é um contrato interessante, basta crer, né? Basta crer, irmão Paulo, irmão Lázaro, o contrato é verbal, não é necessário registrar no cartório sua assinatura,
é de boa fé o ato. Que fantástico, irmãos. É de boa fé. Né? Não é necessário passar pela chancela do tabelião, mas basta apenas de paz na alma nós recebermos essa promessa, né, irmão Fabiano? De paz, como você bem disse, meu irmão, reconciliado com Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em Eu sei que foi pago um alto preço, que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, pensava em e nos via redimidos por lutando um bom combate, adorado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos o só coração do Senhor e por nós trevas me livrem os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Ezequiel, só para pôr a música para nós aí, dá um sentido. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Carlos. Então, assim, né, eu louvo a Deus por essa palavra. Obrigado mesmo, mais uma vez, Fabiano. Os irmãos gostariam de comentar algo, né, trazer uma breve palavra, um breve testemunho. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Bom dia. Estão me vendo? Me ouvindo bem? É uma palavra que vem de encontro à necessidade dos nossos dias, né? Sempre, e muito bom relembrar, né? Corta a música, gente. Ok, está me ouvindo? Ok. Eu quero dar aqui como se diz, uma informação, agradecendo a todos aí pelo acompanhamento, né, pela intercessão dos irmãos. Nós tivemos uma situação muito grave aí há umas 2 semanas, né, e minha mãe teve que voltar da Santa Teresa, ali próximo de Porangatu, e de lá veio direto para São Silvestre. Correria, né? Correria. 82 anos, né? Através de uma bactéria, ela desequilibrou totalmente a ponto de nós pensarmos que ela
ela estava com uma AVC, né? Então, assim, foi muito sério. E, graças a Deus, correu tudo bem, né? Passou uma semana na UTI, 2 semanas internada, e hoje ela está em casa, né? Reestruturamos a casa para recebê-la e tudo. E em todos os momentos a gente vê a graça de Deus, né? Cuidando, permitindo dias de vida, né? Eu fiz um comentário dos nossos entes queridos, né? E valorizá-los, né? Expressar o amor de Deus e a gratidão, né? Esse é o caminho, né? Orarmos e intercedermos uns pelos outros. Então, graças a Deus por isso. Agora, muito interessante, Fabiano, em relação ao que você colocou, ao jugo que nós temos visto as pessoas passarem, né? Essa situação. E essa semana eu vi a foto da Andressa Urach e olhei para o semblante dela, cara, aquele semblante carregado. Eles estão fazendo assim, o marketing faz. Eu nem costumo abrir nem ler muito, porque são muitas mentiras, né? Mas a gente está vendo a luta dessa moça aí, e eu orei por ela, sabe? Deus, tem misericórdia dessa moça, que ela possa encontrar com o Senhor, que ela possa entender de fato que o Senhor é Pai e a ama, né? Que infelizmente a fé dela foi utilizada, né? A tristeza é essa. Nós temos percebido uma igreja inoperante, operante, né? O mesmo dinheiro que foi dado para estabelecer um ambiente de propagação da palavra de Deus, de estabelecer, né, o ensinamento sobre o governo do Pai. Estou falando da Rede Record. Nós vemos aí cenas terríveis no BBB, né, num Fazenda, né, BBB Fazenda, né? Os comentários de cenas terríveis que é transmitido. Então, nós estamos de fato vendo uma igreja corrompida, perdida, né? E isso nos chama para uma responsabilidade. Nosso lugar de pregação o Carlos me chamou para uma palavra e eu fui buscar melhor interagir e acabei escrevendo um texto e propaguei no Facebook para vários amigos, coloquei no nosso grupo, da importância para frisar aqui, o dia que eu fui buscar minha mãe no hospital, eu fui fazer algumas compras de imediato lá e passei numa lojinha para comprar um chá. Estou vendo a moça oprimida, assim, cansada, aquela coisa toda, e ela fez um comentário que eu não pude deixar de perguntar para ela: qual igreja você frequenta? Ela se perdeu completamente, sem saber. Aí ela respondeu: meu esposo é católico e eu sou evangélica. Mas o povo acha que eu sou doida, porque eu estou ouvindo essa música aí, ó. Aí a música, ela é o barulho da água com o som de uma harpa. O Silvio comentou que a internet está fraca, está falhando a minha voz aí? Está me ouvindo bem? Está falhando, mas está dando para acompanhar. Tá Tá dando para acompanhar aí. Mas é a minha aqui que está dando uns picos aqui, então vocês ficam aí olhando, tá? Eu vou finalizar aqui agora. Cara,
Daí eu falei para ela, amiga, conversei com ela sobre igreja, a importância dela buscar a Deus. E eu falei para ela, escuta, essa música, ela não é um mantra, porque quem fez o universo é Deus, quem fez a água é Deus, quem fez o instrumento foi Deus, quem deu sabedoria para o homem construir esse instrumento é Deus. E se você ouvir essa música e ela te transmite paz, e você busca o teu Criador, que é o nosso Deus, e reconhece o Filho dele como o seu Senhor, que ele tem um projeto para você que pode trazer paz e que Jesus Cristo pode, e ele te chama para uma nova vida, tanto aqui na Terra quanto para um projeto eterno, você está encontrando com Deus. Cara, irmão, essa mulher desabou. Virei para ela e falei, você é normal, você está buscando Deus. Mas quantas pessoas me condenam, me falam que eu preciso passar por isso, por aquilo, que tem que fazer isso. Eu falei, não, minha filha. Então, a importância de nós sermos a resposta de Deus com uma mensagem clara do amor de Jesus Cristo do ser humano, né? Da libertação das cadeias e do peso que a religião O Lázaro realmente está cortando, meu irmão. Cortando bastante.